Bom, no programa de hoje nós vamos entrevistar Luiz Antônio Costa, que de boia fria virou empresário internacional. Vamos falar também com a deputada Maria Luísa Fontinelli, que anda muito preocupada com o chamado assédio sexual praticado contra as mulheres. Existe também o assédio sexual contra o homem. Eu sou... É verdade? Eu sou assediado sexualmente com muita frequência. É verdade, tem mulheres que não resistem. O mesmo acontece com o Rubinho. Não é verdade? É verdade? E o Bira já foi currado no metrô 3 vezes. Depois... E pelo jeito ele gostou. Depois é a vez de entrevistar a cantora lírica e professora Maria Aida Wüscherer, que por acaso, vejam vocês, a coincidência, também é minha tia-avó. E eu só descobri há pouco tempo. O programa termina com a canja de la tanguera Maria Garay. A Ângela Maria da Argentina, ela tem uma voz impressionante, essa mulher. Uma coisa, sabe, de uma densidade. Bom, eu agora vou lá dentro remarcar um pouco o script do programa e volto dentro de 3 minutos. Vamos esquentar aqui com o solo de bateria do Miltinho. Vamos lá, Miltinho. Começando mais um Jô Soares, 11h30. Eu tô com uma carta aqui que era para ser lida já há alguns programas, mas estava lá em casa, foi uma carta que mandaram para minha casa. Foi um garoto que mandou, né? E ficou, como eu estava arrumando uma série de papeladas, né? Aqueles papéis que vão acumulando. Só hoje é que eu consegui achar e trouxe aqui uma carta do Marcelo Fernandes, lá de Piracicaba, Avenida Doutor Clemente Ferreira. Marcelo Fernandes, que diz assim: como foram as suas férias? Senti falta da sua presença, mas me deliciei com os programas especiais de férias. Agora já de volta com uma energia muito maior, pronto para voltar às gravações do seu programa, que espero esse ano vai ser de arrasar novamente. Eu também estou com muito humor, por isso é que eu lhe envio um desenho recente seu, gordo, é claro, e 2 fotos imaginárias do Jô se tivesse nascido mulher e do Jô magro. Uau! Gostasse que você mostrasse essas fotos, gostaria que você mostrasse essas fotos no seu programa. Então tá aqui, vou mostrar aqui. Aqui, Marcelo, o Jô gordo, tá aqui. Ó. O Jô magro. Tá aqui. E o Jô mulher. Esse eu não gostei muito, não. Gostou? Tem gosto pra tudo mesmo. Marcelinho, olha, tá aqui, ó. Muito obrigado pela tua carta. Um abraço pro grande amigo, que você é, e pra Flávia. Tá bom. Marcelo, um beijo grande pra você também. Obrigado pela tua carta.
E vamos trabalhar, que está na hora. Senhores músicos, como estão hoje? Tudo bem? Só sabor. Bira, como é que tá? Como é que é? Só sabor. Só sabor. Bonito. Bonito isso. Muita paz, muita alegria. Osmar, cadê os óculos do Ceguinho Aderaldo? Cadê? Aí, isso. Bonito. Todo mundo continua aguardando mais cartas aqui sobre o concurso do Rubinho. Se o Rubinho usa ou não dentadura. Porque com a barba a gente não sabe. Vamos ver o que as pessoas respondem. E também a CPI da calcinha continua. Mande cartas dizendo que personagens, que famosas personagens da história não usavam calcinha, tá? Bom, vamos trabalhar. Ele nasceu muito pobre, trabalhou duro, fez fortuna. Eu vou conversar com o mineiro Luiz Antônio Costa. Esse aqui é o livro. Você lançou aqui um livro de boia fria a empresário internacional. E tem a foto de você, boia fria, e aqui embaixo de empresário internacional, encostado num jatinho. No meu jatinho. No seu jatinho? É. O nome do jatinho é Zebu? Esse aí é nome fantasia, Learjet, né? Sim, claro. Imagina. Qual é o jato que você tem? Ah, eu tenho um Zebu. Tá aqui, ó. Olha a capa aqui. É um Learjet. Qual é o Learjet? Que Learjet é esse aqui? Esse aí é o 35. 35. 35. Você pilota? Só mesmo manicaca mesmo, não Lear. Só Lear, mesmo, não. só avião, só piloto Monomotor, privado mesmo, pequeno. monomotor, é. Mas você pode, quer dizer, a partir daí você podia fazer um curso, já podia estar pilotando Learjet ou não? Aí Ou é vem muito perigoso? Não, aí vem o custo e benefício, né? Eu teria que pensar muito e perderia muito tempo na vida. Como é que foi esse caminho do eu era assim, fiquei assim, do boia fria a empresário internacional? O senhor hoje tem 38 anos, uma empresa com 1.200 empregados, tem uma filial em Miami. Como é que começou tudo isso? Ó, Jô, é simples, mas eu gostaria que o público entendesse que a comunicação, a gente, por mais expert que a gente seja, o máximo que a gente consegue é de 8% a 10%. Então eu queria deixar claro o seguinte: para ser rico, a primeira coisa que precisa é querer ser rico. A maioria das pessoas mente para si mesmo, não quer não, porque para ser rico tem que trabalhar, não existe outro jeito. E tem que trabalhar muito, não é pouco não. Tem uns que enriquecem sem trabalhar. Alguns que enriquecem sem trabalhar, mas tem que trabalhar muito. Mas você pode... Quantas horas por dia você trabalha? Trabalho uma média de 14 horas por dia, João. 14 horas, todo dia? Todos os dias. E além dessa receita, tem que trabalhar, o que mais? No início não tem direito de escolha, né? Tem que poupar, e muito, no início. Mas depois é entender as regras do jogo, ou seja, naquilo que você se propôs a fazer, você tem que entender que você tem que ser melhor do que os outros. Você é da onde? Sou de Campo Florido, uma cidade de 60 quilômetros de Uberaba. Em Uberaba. Bom, aí você disse no começo tem que poupar. Como é que você fazia essa poupança quando você era boia fria? No meu caso, eu não tinha direito de escolha, né? Eu era árvore de família, então todo o dinheiro que eu ganhava eu entregava para minha mãe. E ela, de vez em quando, eu pedia um pouquinho para mim, pelo menos, sobreviver. Você tinha que idade? Eu tinha 13 anos, quando eu trabalhei de boia fria. Mas eu trabalho desde os 6 anos. Boia fria foi um dos melhores empregos que eu tive. Quando você chegou à boia fria, já foi um passo... Boia fria é uma conotação assim até injusta, porque boia fria você trabalha e você ganha conforme você produz. Agora existe muito subproduto, subemprego, aliás, que você trabalha e não ganha. Então, o de boia fria você trabalha por hora. E tem um detalhe, você trabalha de manhã, a hora que chega às 6 horas, você recebe a sua grana, sem defasagem, sem risco de inflação. E muitos empregos aí, que a pessoa tem um emprego com um nome bonito, chega no final do mês, recebe com a inflação de 40% defasado, ou seja, ele não imagina... Já o boia fria no dia a dia não tem. No dia a dia não tem esse problema. Ô Luiz, qual foi o pior emprego, já que boia fria já foi um emprego, começou a melhorar, qual foi o pior emprego que você teve?
Qual foi o pior trabalho que você fez? Eu trabalhei numa fábrica de tecido, Jô, 3 meses. E na fiação onde eu trabalhava, a temperatura chegava a 50 graus. E você respira o tempo todo, aquele algodão entra dentro do seu nariz. Então, esse foi o pior emprego que eu trabalhei. As pessoas que trabalham geralmente em fábrica de tecido, em fiação, vivem geralmente 20 anos, 30 anos a menos do que a média das pessoas. Por causa dessas condições de, Por causa dessas condições de trabalho. Temperatura, condições de trabalho. Tem que trabalhar, eles alegam que tem que ser quente para o algodão, não sei qual o motivo que eles alegam, mas eu sei que por precessão você recebe aquele algodão no seu nariz. Que outro tipo de trabalho você fez assim? Você fez algum tipo de trabalho isolado, quer dizer, sem ser funcionário de uma fábrica? Não, eu tive o privilégio, desde 6 anos de idade, na cidade onde eu morava, a cidade tinha 3 mil habitantes, eu sempre trabalhei por minha conta. Uma única vez que eu aventurei trabalhar, as únicas vezes foi nessa fábrica de tecido e de boia fria. Por minha conta, que eu falo assim, eu pegava verdura para vender na rua, eu sempre procurava trabalhar assim de empreito, pegava um empreito para fazer, né? Então, eu não tenho assim, nenhum trabalho que eu não gostasse, não. Quando você vendeu verdura? Vendi muito. Quantas horas você dormia por dia quando vendia verdura? Quando eu vendia verdura, o que a minha mãe fez comigo, coitada, se ela soubesse, ela jamais teria coragem de fazer. Eu, aos 13 anos, quando eu deixei de ser boia fria, eu peguei o meu salário, meu fundo de garantia, 13º, e montei uma quitanda de verdura. Montei uma quitanda de verdura e eu tinha que ir todos os dias buscar verdura no Ceasa. E a pessoa que ia fazer o frete, que a gente chama, que ia trazer verdura do Ceasa até meu mercadinho, me acordava todos os dias às 2h30 da manhã, Jô. Todos os dias, 2h30 da manhã, inclusive sábado e domingo, que é o dia que mais tem movimento. E eu estudava à noite até às 11 horas. Então, na sala de aula eu dormia a aula inteira. Os professores não acreditavam o que estava acontecendo, porque geralmente quando o aluno está dormindo, o professor conta uma piadinha, o aluno acorda e vira aquela gozação. Mas no meu caso, nem acordar não acordava. Eu continuava dormindo. Então, ele contava piada e você lá dormindo. Apagadão. Foram 3 anos e meio de muita luta. Agora, quando é que começou a poupança? Vocês primeiro tem que poupar, não tem jeito. Quando é que começou no mercadinho de verdura, eu já comecei a poupar escondido da minha mãe. Eu já fui lá na Caixa Econômica Estadual, minha tia trabalhava lá. Eu falei, tia, não quero que a minha mãe fique sabendo que eu tenho essa grana, não. Já comecei a poupar e foi lá que eu consegui fazer uma poupança que deu para mim comprar um carro, aonde deu para me pagar metade do carro. Se eu vendesse toda até a roupa do meu corpo, eu dava para pagar só metade do carro. Mas eu consegui um gerente de um banco que sensibilizou com a minha vida, eu alegando para ele que não dava mais para levantar 2h30 da manhã, estava difícil. Eu estava com 13, eu estava já com 15 anos, então é a fase que você está desenvolvendo, você está virando homem, você está mudando a voz, está mudando seu físico. E eu contei a situação para ele e ele falou, Luiz, então vamos fazer o seguinte, eu vou alterar a sua idade e vou colocar esse carro no seu nome. A hora que ele aumentou a minha idade, na hora de fazer o financiamento, porque eu estava financiando o nome da minha mãe. Ele falou, mas quem vai pagar é você? Eu falei, sou eu, mas eu não tenho 18 anos. Ele falou, então eu vou fazer uma coisa contra a minha profissão, mas um homem, quando ele quer vencer na vida, é muito importante que o primeiro negócio dê certo. Porque se o primeiro negócio der certo, ele cria coragem para enfrentar o segundo, o terceiro. Essa frase ficou muito gravada no meu cérebro e eu procurei não decepcionar ele nunca. Aí você pôde botar um carro do seu... Colocou e que documento você tinha na época? Na época eu só tinha documento de menor, eu tinha carteira de estudante. Mas aí com isso você conseguiu tirar a carteira de identidade com idade a mais ou não? Não, a carteira de identidade não. Na época, no carteira de motorista vinha só fotografia, ou seja... Sim, mas com a carteira de motorista, para tirar, você precisava de outros documentos. Não, resumindo, a partir do momento que eu tinha o carro no meu nome, quando eu passava num guarda rodoviário, eu provava para ele que eu não era de menor, que o carro estava no meu nome. Claro. Eu só pagava a multa por estar sem a carta. Entendeu? Então isso aí já entrava na coluna de perdas da pequena empresa de vender. Aí você vendia verdura nesse Não, aí a hora que eu consegui, como se diz, eu fui lá com um objetivo. Meu objetivo era comprar o carro para mim não ter que levantar 2h30 da manhã e poder levantar mais tarde um pouco, né? Mas a hora que eu vi aquele carro no meu nome, eu falei, agora eu vou mudar de profissão. Então aí eu resolvi ser vendedor.
Aí eu comecei a vender botina, foi o primeiro... Que tipo de botina? Botina de trabalhador mesmo, aquela de peão mesmo, aquela que o pessoal usa na fazenda mesmo. Aquela, como é que é? Aquela botina de elástico que tem lá? De elástico. Parecida com essa sua botina aqui? Igual a essa, só que antes não tinha um acabamento igual a esse, né? Então a gente... A marca da botina é Zebu. Zebu. Que a sua botina é Zebu, é isso? A minha botina é Zebu. Você que botou o nome Zebu? Eu que botei o nome, registrei. E aí começou, quem é que fazia a botina para você antes? Quem fazia para mim, o que eu fiz? É bonitinha essa botina, deixa eu ver aqui, é bonitinha. E aí? Eu usei a inteligência, João. Eu sempre gostei de coisa bem feita. Você usou a cabeça? Usei a cabeça. E o pé dos outros? E o pé dos outros. Então, eu visitei várias fábricas de fundo de quintal e notei quais os funcionários que tinha realmente condição, de que gostava, tinha prazer naquilo que fazia. E eu fui devagarzinho incentivando eles a sair daquelas fábricas que não tinham futuro, e montar seu próprio negócio. Então, no início foram 3 irmãos que falaram: Luiz, mas nós sabemos fazer botina, nós não sabemos nem como faz para vender. Eu falei: vender vocês deixam comigo que eu vendo. Então incentivei eles, tirei eles dessa fábrica e nós montamos junto. Eu falei: eu forneço material para vocês. Eles montaram uma fábrica fabricando 7 pares por dia. Então, esse cara, ele me forneceu botina durante 14 anos. Em 14 anos, ele passou de 7 pares por dia para 570 pares dia. Então, esse pessoal foi... Aumentando a fábrica, Aumentando a fábrica e tendo um comprador, Jô, que isso... A mão de obra também, porque não eram os mesmos 3 irmãos que faziam 570. Sem dúvida, foi aumentando os funcionários. E eu usava uma coisa que as pessoas precisavam entender, Jô. A maioria das pessoas que trabalha, que mexe com compra e venda, ele quer só ele ganhar. E no universo isso não funciona. No universo você tem que entender de uma vez por todas que quanto mais a outra pessoa está contigo ganhar de você, aí ele não te larga nunca. Cada vez mais ele quer... Quanto mais ele ganha, mais você ganha também. Também. Então o que eu fazia? Para mim dar liberdade para eles não ter vergonha de me falar no preço, o que eu fazia? Eu chegava na fábrica, carregava meu carro, depois que eu carregava, trancava o carro, eu ia lá sentar na mesa deles e falar: quanto que é a botina hoje? Ou seja, eu não tinha a mínima chance, ou seja, já estava guardada a botina já era minha, então eu dava oportunidade deles... E eles também não tinham muita chance também, porque a botina já estava na tua... Já estava lá, mas assim... Aí é uma coisa, uma faca de 2 gumes, nenhum nem outro podia... Mas no caso eu dava liberdade para ele fazer essa correção da inflação maldita que afetou o nosso país esses anos todos. E afetava, né? Até a botina, afeta até a botina. Aí você ia vender essas botinas aonde? Eu ia para Goiás e Mato Grosso. E eu tinha sempre, quando eu tinha... Carro? No carro. Eu comecei viajando com Fusquinha. No Fusquinha comecei com 150 pares, tirava todos os bancos do carro. Depois passei a levar até 350 pares. Mas aí o Fusquinha ficou pequeno, eu falei: não, vou comprar um Chevette, que cabe mais botina. Então a gente amarrava uma botina uma do lado da outra, tirava todos os bancos, só ficava o meu banco. Inclusive, na viagem, para economizar, para não gastar dinheiro, eu parava de madrugada nos postos de gasolina e dormia sentado. Dormia sentado no banco, só encostava e dormia. Então, para economizar, não almoçava, comia sanduíche. Então, no Fusquinha eu fiquei exatamente 8 meses. No Chevette, em 6 meses eu falei: não, o Chevette está pequeno. Eu aumentei fui para 500 pares. Aí eu peguei e comprei um Opala. Falei: Opala é carro de rico. Você nunca pensou em comprar uma Kombi, por exemplo? Boa pergunta, nós vamos chegar lá. O Opala era maneira... Caminhonete. Não, nós vamos chegar lá. O Opala era maneira de eu disfarçar dos fiscal, entendeu? Porque não tinha nota fiscal a botina. Ah, porque essa botina, esse começo todo da fortuna começou sem nota fiscal. Sem nota fiscal. Ganhei, graças a Deus, muito dinheiro, mas não uma coisa que nos Estados Unidos não é proibido. Um detalhe, uma coisa que é bom o brasileiro saber: nos Estados Unidos não é proibido. O quê? Você pode comprar uma mercadoria e sair vendendo sem problema nenhum. Não existe fiscal nas rodovias. Mas aqui tem. Aqui tem. Então, conclusão, lá no caso o povo paga, só no consumidor final é que paga, não é aqui que todo mundo paga, aqui é uma brincadeira. O imposto aqui no Brasil não dá nem para nós discutir, porque senão é polêmico demais. Então, conclusão, no Opala era uma maneira de eu disfarçar... Você quebrava na primeira viagem também.
senão estava enrolado. E aí? Então, no Opala, eu pegava, adaptava a mola de caravan nele, para ele ficar mais assim, para levantar mais a traseira, e eu cheguei a pôr até 850 pares de botina dentro de um Opala. Então, eu viajei, foram 14... São 1.700 botinas dentro de um... Justamente. E eu viajava 5 viagens por mês, Jô. 5 viagens por mês. Todo mês eu dava 5 viagens. E, ou seja, foram 14 anos nesses Opala. 8.500 botinas todo mês. Todo mês. Inclusive, depois um dia, eu já estava no 4º Opala já, porque eles estouravam tudo, a suspensão, porque eu só ia para onde tinha um caminho mais difícil e tinha um mais fácil. Eu falava, então eu vou no mais difícil, que é o caminho certo, é por ali, porque o mais difícil o meu concorrente não vai ter coragem de ir. Então eu procurava ir para Mato Grosso, estrada de terra, difícil acesso, e procurava fazer uma coisa que todas as pessoas que querem montar seu negócio têm que entender. Tem que entender que tem que agradar o seu consumidor. Então eu chegava com o Opala, cheio de botina, eu ia lá na prateleira do meu cliente, limpava a prateleira, espanava, tirava toda a mercadoria, arrumava com o maior capricho, com o maior amor, colocava num lugar bem visível. Então, o meu cliente, foi ficando assim, ponhando tanta confiança em mim, que muitos deles chegavam e falavam, Luiz, você mesmo coloca lá a quantidade de par que você acha que vai vender, e você passa aqui que eu já te dou o cheque. Então, tinha uns que me testavam, chegavam e falavam, Luiz, vamos ver se você confia em mim. Deixa essa botina aqui, depois que eu vender eu te pago. Vou só te dar um cartãozinho meu de visita, tá lá, vale 600 par de botina, pagar quanto vender. Então, eu sempre não media as pessoas... E você deixava? Deixava. É? Eu nunca media as pessoas pelo... E nunca se arrependeu de deixar? Nunca, e nunca vou arrepender, João. Eu ainda faço hoje com alguns clientes meus ainda. Você hoje em dia não fica no seu escritório e não faz mais esse tipo de viagem vendendo botina, né? Hoje eu não faço. Hoje eu faço, estou nos Estados Unidos, estou ficando 20 dias por mês nos Estados Unidos e 10 dias aqui no Brasil. E sou o primeiro empresário brasileiro no setor de calçado a exportar o produto com a sua própria marca. Então, o Brasil vem exportando primariamente o calçado brasileiro para os americanos, com a marca dos americanos, fica servindo de palhaço lá para os americanos, porque os chineses chegam lá, oferecem mais barato, calçado fabricado nas prisões, então, e aí eles simplesmente largam o brasileiro temporariamente, e os brasileiros perdem os empregos. Então, eu, no meu caso, não trabalho mais por dinheiro, então eu trabalho por prazer. E eu quero, o meu respeito é com meus colaboradores. Então, para isso, eu ataquei a causa. Quantos anos foram de trabalho, Luiz Antônio, do Boia Fria até chegar ao empresário, ao Zebu? O dia que eu montei a Zebu foi no dia 26 de fevereiro de 86, no dia do Plano Cruzado. Exatamente no dia do Plano Cruzado. E ajudou? O Plano Cruzado ajudou? O Plano Cruzado, eu estava até esperando uma oportunidade dessa, eu sabia que um dia ela viria. No Plano Cruzado, eu saí no dia 26 de fevereiro, fui à Franca, comprei, fiz uma dívida muito acima da minha capacidade. Mas avisei para o dono da fábrica, o fabricante de máquina, falei, ó, é uma coisa assim que, se você confiar em mim, nunca vou te decepcionar. Eu quero dar 1000 empregos, esse era meu sonho, me ajuda a realizar esse sonho. Então ele me financiou umas máquinas em 6 meses para me pagar, foram muita grana mesmo. Só que no dia que eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, o senhor José Sarney, via Rede Globo, em close assim para a câmera, invadiu a minha privacidade, dentro do meu quarto lá, invadiu o meu quarto, e olhando dentro do meu olho e falava, a palavra de ordem é produzir, não é especular. A palavra de ordem é produzir. Eu tinha chegado dos Estados Unidos naquele dia, João, um dia antes, 2 dias antes, eu falava, gente, mas será que existe, será que é um sonho? Produzir que vai ganhar dinheiro, não é especular? Então, aquilo eu empolguei, falei, agora ninguém me segura, agora chegou a hora. Então, a hora que eu cheguei na minha casa, que aconteceu esse episódio do José Sarney, só que eu não sabia que tinha uma armadilha ali naquele Plano Cruzado ali, né? De imediato, no outro dia, liguei de manhã para o fabricante de máquina e falei para ele, ó, eu te comprei com 6 meses essas máquinas, eu acho que do jeito que está aí, você vai levar prejuízo. Então vamos fazer o seguinte, de cara eu já te proponho a partir o prejuízo. Porque tinha tablita, né? Eu falei, Luiz, mas eu nunca ouvi uma coisa dessa. Você que está me propondo, antes de eu te pedir, foi uma demonstração que você confiou em mim ontem. Então hoje provando que eu não quero te dar prejuízo. Então dali para frente eu ganhei um grande aliado.
uma pessoa que com dinheiro ou sem dinheiro, o que eu precisar na empresa dele, ele primeiro me atende, depois ele vai atender as outras pessoas. Então, aí depois de 6 meses veio a ressaca do plano cruzado, né? Veio aquela ressaca do plano cruzado. Tome botina encalhada. Eu tinha começado, eu comecei a Zebu produzindo 300 pares dia, no dia que eu comecei. No plano cruzado eu cheguei a produzir até 4.000 pares dia. Então, a palavra de ordem, ou seja, tudo que produzia vendia. Só que aí depois veio os gerentes de banco, eu havia feito alguns leasing, alguns finame, e o gerente de banco simplesmente começou a me apertar, querendo receber, e eu falei, afinal de contas, eu acho que deve estar alguma coisa mal entendida. Eu aluguei essas máquinas de vocês, isso aí é leasing. Leasing é alugar. As máquinas são de vocês. Leva as máquinas e me deixa quieto aqui. Ele falou, não. Falou, não vamos te deixar quieto não, nós vamos te quebrar primeiro. Eu pensei comigo, falei assim, só se for o braço ou a perna, porque eu já nasci quebrado. Então, eu peguei e falei, o que eu sei fazer, pensei comigo, vocês não vão conseguir me tomar nunca. O que eu sei fazer é agradar o pé das pessoas. Agradar o pé das pessoas, isso é universal, vai no planeta inteiro. Então, naquela hora, veio consultei um advogado, e o advogado me orientou, e nós pedimos uma concordata. Quando eu pedi a concordata, a regra do jogo mudou. Aí os gerentes vieram todos bonzinhos outra vez, mas vieram assim, nem parecia que eram os mesmos de ontem. Não, vamos fazer uma composição aí, nós damos um jeitinho. Eu falei, tudo bem, pode se propor no jeitinho aí, que nós vamos fazer um jeitinho sim. Agora, se você já não tem condição de me falir, agora... Acertou tudo direitinho. Acertei. Você é casado, Luiz Antônio? Com a empresa só, João. Só casei com a empresa. Só com a empresa. Só com a empresa. Tem filhos? Não. Não com a tem coisa filho. não tem nada a ver com a outra, não, né? Mas está namorando, sua namorada está aí? Candidata, né, João? Candidata. Olha. A fila tá grande. A fila está vendo? Você escuta uma moça linda dessa, escuta um absurdo desses, assim? Mas, João, mas você imagina, trabalhar o tempo que eu trabalhei, eu mereço um pouco mais também, né? Você tá com que idade? 38 anos. 38. Você está com que idade? Como é seu nome? Luciane. Luciane? Isso. Você está com que idade? 20 anos. 20 anos. Tá certo. Olha o livro aqui do Luiz Antônio Costa e Sueli Braz Costa. O que foi? O Vira já falou alguma bobagem ali, evidentemente. Está aqui de Boia Fria, empresário internacional do Luiz Antônio Costa. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta.